Olá, pessoal. Eu sou a Sheila, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil, e trago aqui o trabalho intitulado Recuperação Energética de Resíduos Sólidos Domésticos e Industriais. Trazendo um panorama sobre a situação dos resíduos sólidos no mundo e no Brasil, trago aqui os dados da ABREMA de 2022, em que o mundo gerou 1,3 bilhões de toneladas de resíduos sólidos, tendo o Brasil contribuído com 77,1 milhões de toneladas desse valor, onde apenas 61,1% desse material foi disposto de maneira adequada. Assim se percebe a problemática envolta na questão dos resíduos sólidos, em que se tem desafios e oportunidades. Desafios para os governantes, que precisam investir e muito nessa questão para se fazer uma melhor gestão dos materiais gerados. E oportunidades para as empresas que pretendem investir no setor, que podem utilizar-se de diversos tipos de tratamentos existentes para resíduos sólidos. São eles tratamentos biológicos, tratamentos físicos e os tratamentos térmicos. Para esse trabalho, vamos nos ater ao tratamento térmico gaseificação. O processo de gaseificação é um processo que converte matéria-prima, que tem carbono em sua composição, em gás de síntese. Esse processo ele é permitido com algumas questões, né? É necessário que se tenha altas temperaturas e baixa concentração ou nenhuma, né, ou ausência total de oxigênio. Os resíduos que podem ser tratados nesse processo podem ser resíduos domésticos e resíduos industriais, ou seja, pensando aí na categoria de domésticos, resíduos orgânicos, papéis, papelão, dentre outros. E resíduos industriais, pode-se pensar em plástico industrial, pneu, materiais contaminados com óleo, que tem alto poder calorífico, madeira, dentre outros. Esses resíduos eles precisam ser preparados antes que adentrem a usina de gaseificação. Durante a preparação, ocorre a redução de granulometria e a separação de alguns materiais que não são interessantes para o processo, a saber, metais, restos de construção civil, vidro, dentre outros, né, que são separados aí no separador magnético, e aí eles são segregados do composto derivado de resíduo, que uma vez preparado, ele vai alimentar a usina de gaseificação. Na usina, tem-se o reator refratário, porque trabalha em altas temperaturas, que recebe a alimentação do CDR, mais ou menos nessa altura aqui que vocês estão vendo. E aí tem-se a entrada do agente gaseificante, que pode ser ar, vapor ou oxigênio, e por meio de uma série de reações químicas, consegue transformar essa matéria-prima, né, esse CDR, em gás. E esse gás passa por um processo de lavagem e se transforma em gás de síntese, ou seja, o gás em sua forma pura, que é possível, né, a partir dele, se gerar energia limpa para novos produtos químicos, produção de energia elétrica, substituição de gás natural, dentre outros. Os fatores que influenciam nesse processo, né, o processo de gaseificação, há de se citar aqui granulometria e composição da matéria-prima, principalmente durante a preparação do CDR, temperatura, pressão e o tempo de residência, principalmente aqui no reator, né, o meio de gaseificação, que eu já disse aqui que pode ser vapor, oxigênio ou ar, a razão de vapor para a biomassa, que quanto maior, mais benéfica ao processo, e o uso de catalisadores, que pode melhorar aí o desempenho, né, a performance do processo, em alguns tipos de gaseificadores. Dentre os benefícios, cito aqui a dependência do uso de combustíveis fósseis, o controle de emissão de gases tóxicos e o controle de tudo que é gerado durante o processo, que tudo que é gerado é tratado dentro do processo, evitando aí uma contaminação do ar, água ou do solo. E tem-se ainda a redução da disposição final em aterros sanitários. Dos gaseificadores existentes, tem-se aí o gaseificador de leito,
de leito fixo, fluidizado, fluxo arrastado, plasma, dentre outros. Trouxemos esses 4 porque são os principais e nos ateremos aqui durante a explicação ao de leito fluidizado, que será utilizado para esse processo, muito em função dele resistir a uma umidade maior, considerando que terá resíduos sólidos domésticos e resíduos sólidos industriais misturados. Durante o processo de gaseificação dentro do leito fluidizado, todas as reações acontecem ao mesmo tempo, ou seja, não tem separação de zonas, como pode ser visto aqui no reator de leito fixo. O ar adentra aqui, mais ou menos na porção inferior, né, do reator, e ele fluidifica um meio de sílica que vai se debater com as amostras, com a matéria-prima, né, com o CDR, que entra mais ou menos na altura do meio do gaseificador, e com todo um meio idealizado, né, em que se tem a temperatura, pressão ideais, consegue-se converter essa matéria-prima em um gás, que será reaproveitado posteriormente. Esse reator trabalha com uma temperatura em torno de 700 a 1000 graus Celsius e ele é ideal, de fato, para resíduos sólidos urbanos. Trazendo um pouco esse processo de gaseificação para a indústria, né, trazendo aqui o contexto da indústria, todas as indústrias geram resíduos sólidos, seja de qual ramo for. E há que se considerar a responsabilidade ambiental dessas empresas com relação à destinação desses resíduos. A Samarco, né, uma mineradora brasileira que tem aí como acionistas as 2 principais mineradoras do mundo, Vale e BHP Billiton, divulgou sua declaração de compromisso com a sustentabilidade, muito em função das diretrizes da ESG. E lá ela cita o objetivo, né, de se ter aterro zero até uma determinada data. Com isso, ela busca desenvolver tecnologias de reaproveitamento desses resíduos, em que ela trata internamente, ou seja, dentro dos próprios portões, os resíduos que são gerados. E esse trabalho visa apresentar uma alternativa para isso, a partir da gaseificação, recuperando, né, energia desses materiais que poderiam, né, ser destinados de outras maneiras. E aí foram definidas algumas amostras a partir de um histórico dos últimos 2 anos de geração dessa empresa. E definiu-se aí 5 blends, né, 5 misturas dos resíduos sólidos que são interessantes para o processo de gaseificação, com as seguintes variações: os resíduos de madeira e os resíduos orgânicos. Por quê? São os de maior geração, por isso foram considerados aqui suas variações, e porque eles têm 2 viés importantes. A madeira tem um alto poder calorífico, então espera-se, né, que melhore a performance do processo, e o resíduo orgânico, que devido à sua alta umidade, pode não ser interessante para o processo. Então, serão avaliadas essas diferentes amostras para que se conheça aí o desempenho de cada uma delas. Serão feitas análises preliminares para a caracterização desses materiais, por meio do MEV, da termogravimetria e da calorimetria, né, determinando aí o poder calorífico superior de cada um dos materiais, e será feito na sequência, serão feitos, né, os testes em escala de bancada e piloto. Na escala de bancada, realizar-se-á num laboratório da própria UFOP a amostragem, né, será feito um reator caseiro, refratário, obviamente, né, que suporte altas temperaturas, que trabalhará dentro de uma mufla para se garantir a temperatura adequada. Os resíduos serão, as amostras de resíduos serão inseridas, né, claro que uma quantidade menor, e esse gás gerado, ele vai ser capturado para ser quantificado e qualificado. Após ser lavado, né, em um lavador Venturi, para retirada de impurezas. O mesmo ocorrerá, porém, em escala piloto, no laboratório da Carbogás, em Mauá. Essa empresa já tem expertise no assunto, né, já trabalha com resíduos sólidos urbanos e industriais há alguns anos, e construíram uma planta piloto para fazerem esses testes para as empresas que se interessarem.
E é um teste muito parecido com o de bancada, nas condições ideais, e de todos os produtos gerados, né, sejam eles efluentes ou produto interessante que é o gás de síntese, eles serão destinados ou terão um pós-tratamento, né, uma pós-verificação de como tratados, que é essa parte em que nós indicamos aqui, para a geração de efluentes durante a lavagem de gases, um tratamento a ser feito com plasma frio. Para o gás de síntese, que vai ser aferido por meio de um cromatógrafo gasoso, né, em termos de qualidade e quantidade, pretende-se ainda enriquecer esse gás por meio de do plasma frio também, fazer um teste, verificar se é possível esse enriquecimento. E as cinzas geradas serão caracterizadas através da técnica de fluorescência de raio-x para verificar sua possível disposição em barragens de rejeitos. Espera-se aí, né, como produto, reaproveitar a energia de resíduos sólidos domésticos e industriais da Samarco, através da gaseificação, para representar uma alternativa adequada de destinação de resíduos sólidos, potenciar o processo de gaseificação com plasma frio, verificar uma maior eficiência na recuperação energética e gerar energia limpa. Aqui estão as minhas referências bibliográficas. E agradeço a atenção de vocês.